Olha, quem tem filho em idade escolar já sabe que o começo do ano traz uma montanha de gastos adicionais. É material, rematrícula, uniforme, mas afinal, o que a escola pode pedir? Quando que isso vira abuso? Para tirar todas as suas dúvidas, a Ju de Paula recebe um especialista na nossa redação de Campinas. Bom dia para vocês por aí, Ju. Oi, Pajete, bom dia a todos acompanhando aqui o BTV da gente. Ao meu lado, o doutor Anderson Janete, mais uma vez aqui conosco para falar dos nossos direitos. Ele que é especialista em direito do consumidor. Bem-vindo mais uma vez, doutor. Muito bom dia, Juliana, todos os amigos, espectadores da VTV. Bom, eu estou aqui com o celular de olho no meu WhatsApp porque eu quero passar para você de casa o nosso número para que você aproveite esse momento, aproveite o Dr. Anderson e tire também suas dúvidas em relação ao material escolar, em relação à matrícula, um monte de assunto que a gente vai tratar aqui. Então anote aí, é o 988198000, 988198000, está aparecendo aí na sua tela. Participa com a gente, tá? Tô de olho aqui. Doutor, vamos começar então falando sobre a importância das pesquisas. Todo ano, nessa época, a gente tem já IPVA, IPTU e os materiais, o material escolar. E o PROCON facilita a vida, pelo menos aqui em Campinas saiu recentemente, foi divulgada uma lista com os valores dos materiais, do que é mais pedido. E para vocês terem ideia, você de casa, olha só a diferença que eles encontraram, por exemplo, em uma caneta, a diferença de 78,57%, ou seja, uma canetinha em um lugar se pagava R$ 1,50, em outro R$ 7,00, doutor. É um absurdo, é um abuso. É verdade, a variação de preços é imensa, por isso que é sempre indicado aos consumidores pesquisarem os preços. Esse trabalho de pesquisa de preços, Juliana, nós começamos no PROCON de Campinas aqui no ano de 2005, então já faz aí 12 anos, né? 12, 13 anos aí que essa pesquisa é realizada. Já há uns 8, 9 anos que tem sido feita em conjunto com a Fundação PROCON de São Paulo. Então tem uma amplitude maior, englobando também estabelecimentos de outros municípios, como Santos, como Sorocaba, Piracicaba, Campinas, enfim. Então dá uma margem de análise bastante grande nos sites do PROCON de cada município, não é? É possível obter os resultados desta pesquisa. Por que pesquisar preço? Isso comprova justamente a importância da pesquisa, né, doutor? É que assim, nós estamos num regime de estabilidade, de certa estabilidade econômica, não é da sua época, você é novinha, mas o Fabrício aqui atrás, que é um pouquinho mais idoso como eu, né, se lembra dos planos econômicos, plano Collor, plano Sarney, plano Verão, plano. Na época dos planos econômicos, por decreto, o governo baixava congelamento de preços, dizia que a inflação estava zero, não é? E, em virtude disso, proibia, interferia na atividade econômica e impedia dos comerciantes praticarem livremente os seus preços. Não é o caso agora. Nos dias atuais, as empresas têm liberdade para praticarem os seus preços de acordo com os seus custos, de acordo com as suas promoções, com as suas conveniências, enfim. Você tem vários fatores que podem influenciar. Por exemplo, quem atua dentro de um shopping center tem custos de aluguel que talvez não teria no centro da cidade. Então, tudo isso acaba interferindo, né, nos preços. Daí uma das explicações para tanta variação. Muita diferença. Então, uma caneta por R$1, outra por 7. A mesma caneta? Há outras análises que devem ser feitas, não é? Às vezes são de uma mesma marca, porém produtos de qualidade diferente. Então, tudo isso, um lote mais antigo, enfim, pode ser que esteja ocorrendo uma promoção, são questões que devem ser analisadas pelos pais no ato da compra. Tem uma outra situação também, Juliana, que interfere e muito no preço final. Você sabe que quando se fala de material escolar, o público-alvo, apesar de quem comprar serem os pais, não é? Na verdade são as crianças. Sim. E as crianças são sujeitas ao seu universo, não é? Enfim, os heróis de desenhos animados, preferido, o filme da Disney da temporada que está passando nos cinemas agora, enfim. E aí, esses produtos licenciados, o caderno com a capa lisa, geralmente vai ser mais barato do que o caderno com o Mickey Mouse, né? O Mickey Mouse, enfim, ou outro personagem que seja licenciado. Esse licenciamento torna o produto mais caro. Então, muitas vezes, não é, tem que se pôr isso em conta, tentar negociar. Hoje, os pequenos estão cada vez mais exigentes, não é? Sim. Alguns pais evitam levar os filhos na papelaria na hora da compra do material escolar para tentar fugir das exigências. Ou ainda tentam negociar, né? Olha, vou levar a mochila
mochila do personagem, mas o caderno vai ser o caderno mais simples. E por assim aí vai, né? Mas tem tudo, tem régua, tem esquadro, tem compasso, o que você imaginar de personagens, e isso também acaba encarecendo, e é uma das explicações, além da qualidade, além das promoções, enfim, para tanta variação na pesquisa de preços que é feita pelo PROCON. Certo. Para a gente continuar o nosso bate-papo, eu vou lhe convidar agora e você de casa também para acompanhar uma reportagem feita pela Luciana Moledas, exatamente sobre essa correria dessa época do ano em busca do material escolar, já que as aulas estão bem próximas de começarem. Então vamos acompanhar e depois a gente comenta em relação a essa famosa lista de material. Vamos assistir. Vamos lá. A lista de material escolar é grande e enche a cestinha da papelaria. E dependendo da idade, os estudantes já têm muita vontade própria e gostam de vir escolher. Eu que escolho, eu às vezes penso que eu quero, ou não, ou também vou em outro lugar. Mas minha mãe não escolhe nada, eu que escolho. Eu já escolhi uma parte, mas faltava o resto. Eu gosto mais de material fofo. Aí eu vim escolher esse. Eu queria achar um de bruxa, mas aí eu não achei. Até o Pedro, que tem só 4 anos, já quer escolher o material. Eu vim comprar meu material. Você gosta da escola? Eu gosto. Ele está no Jardim 1 agora. Então tá bem tranquila, bem limitada ao que eles vão usar mesmo, lápis, tinta. Então tá bem acessível esse ano. Cláudia também traz a filha para as compras, mas ela já conversa em casa sobre o que pode ou não ser comprado, para o material escolar não sair do orçamento. E a pequena Manuela já entende tudo. Eu deixo sempre ela escolher lápis de cor, um caderno de cartografia e o resto sou eu que escolho. Então a gente conversa antes de casa para chegar aqui na loja não ter nenhum tipo de problema. E a correria das compras realmente já começou. Mas a tendência é o movimento ficar ainda mais intenso nas papelarias até o final do mês. Muita gente já começou a comprar em dezembro, porque a lista sai quando vai fazer a rematrícula. Então já teve pai que já comprou em dezembro, que é precavido, e agora o comecinho de janeiro também já tem aqueles pais que já estão adiantando, para fugir daquele movimento intenso que vai ser ao longo de janeiro. Mas na hora de ir comprar o material escolar, os pais devem ficar atentos. Isso porque alguns produtos, como o material de higiene, por exemplo, não podem estar inclusos na lista. Além de verificar a lista, os pais também fazem bastante pesquisa. Tudo para evitar que a compra do material escolar seja a grande vilã das contas no início do ano. Tem que pesquisar hoje em dia, né? Tudo tá tão caro, então a gente tem que dar uma boa pesquisada. Aí eu tô comprando o que eu achei mais barato aqui, em outras eu vou pesquisar em outro lugar. Realmente essas listas de material quilométricas são terror na vida dos pais, né, doutor? A gente acompanhou aí, o pessoal tenta às vezes comprar antes, mas enfim, não tem como muito fugir daquele monte de material que é solicitado. Inclusive, eu recebi já uma pergunta que tem a ver com isso, que é da Natasha de Montemor. Ela pergunta exatamente isso. Tudo aquilo que é pedido, especialmente para as crianças menores, ali a alfabetização, enfim. Tudo aquilo é legal que pedem, por exemplo, ela até fala aqui, copo descartável. Eu sou obrigada a dar isso? No caso, ela é obrigada a comprar todo esse material? Então, a princípio, a lista de material escolar, ela tem a ver com aspectos pedagógicos, né? Então, os pais têm que analisar naquela lista quais itens, e questionar, se for o caso, quais itens terão alguma utilização no ensino. Uhum. Então, é claro que alguns itens geram a suspeita de que talvez não sejam necessariamente utilizados para esse fim. É o caso de detergentes, material de limpeza em geral, né? Alvejante, sabão em pó, sabão em barra, álcool, papel higiênico. Então, você vai questionar. Mas tem que lembrar também, né? Algumas escolas têm atividades pedagógicas ligadas às artes, por exemplo. Então, muitas vezes tem manipulação de materiais, tem que questionar para saber se esses materiais serão utilizados com esse fim. Por exemplo, tinta guache, pincéis, então, isso... Você vai ter uma aula de artes, uma aula de pintura, vai ter guache. Então, isso acaba sendo um material que faz parte do projeto pedagógico, não é? Porque muita gente questiona, doutor, poxa, eu já pago um valor e um valor alto por essa mensalidade. Não teria que estar ali embutido, incluso? Não, a princípio não. Isso? O material escolar não seria obrigatoriedade da escola oferecer. Agora, é claro, né? Existem crianças em idade pré-escolar que ficam, por exemplo, dentro das pré-escolas durante o dia inteiro, se alimentam, dormem, não é? Então, muitas pré-escolas pedem, que eu acho que é o caso do questionamento da Natasha, pedem
um kit para que a criança permaneça na escola. Então, por exemplo, é uma lancheirinha, uma toalhinha, não é? Fralda, itens de higiene pessoal, escova de dentes, pasta de dente. Então, para uso exclusivo, individual da criança, copo descartável, para que finalidade? Olha, porque durante o dia inteiro, provavelmente, ela vai tomar um suquinho, enfim, talvez, não é, caiba uma conversa, viu, Natasha, com a coordenadora da escola para saber qual é a finalidade desse copo de água. É para uso exclusivo ou é para colocar no bebedouro? Se for para colocar no bebedouro da escola, não pode, não é? Esse custo desses itens indispensáveis para o funcionamento da escola durante o ano tem de estar previstos numa planilha de custos. O que a lei estabelece no caso de escolas particulares? 45 dias antes da matrícula, a escola tem a obrigação de apresentar para os pais o contrato que vai, enfim, dispor aí sobre as condições de pagamento, todo o aspecto pedagógico, enfim, e além do contrato, uma planilha de custos que vai tentar prever as despesas e compará-las com o ano anterior. E aí vai ser um índice de reajuste da mensalidade que vai sair dessa planilha. Então, nessa planilha é que vão constar despesas de mão de obra, despesas com funcionários, despesas com itens de limpeza da própria escola. Então, assim, uma coisa é o detergente que é utilizado para lavar as coisas dentro da escola. Isso está dentro da planilha de custos, está dentro da mensalidade. Outra coisa é o item de uso pessoal da criança. Certo. É a lancheirinha, é a toalhinha, é a fralda, é a mamadeira, enfim, que se houver uma justificativa de que esse copo é de uso exclusivo da criança, aí tudo bem. Natasha abriu os trabalhos, viu, doutor? Várias perguntas agora aqui do telespectador. Uma delas em relação... A pessoa só não mandou o nome e nem a cidade, mas ela pergunta o seguinte. É legal, a escola pode, por exemplo, ao invés de dar uma lista, cobrar uma taxa mensal e ela vai dando esse material aos poucos para essa criança? Existe isso? Então, eu diria que pode ser um caso que esteja ferindo a liberdade de contratação. Na verdade, todas as despesas têm que estar previstas em contrato. Se houver uma cláusula contratual dispondo isso, cabe uma análise para verificar se não seria uma cláusula abusiva. Por quê? Os pais não são obrigados a adquirir nem material escolar, nem uniforme no estabelecimento indicado pela escola. Na verdade, eu tenho a liberdade de pesquisar preços e adquirir no estabelecimento que mais me convier ou que tenha melhores condições de pagamento, por exemplo. Né? Eu acho que então, isso realmente... pode até complementar, ali interrompendo, desculpa, a Maria de Santa Bárbara do Oeste, que ela fala exatamente isso, se ela é obrigada a comprar, se a escola pode indicar uma marca específica, olha, lápis de cor da marca tal, o caderno, a tinta guache da marca tal, pode ser feito isso? Também cabe uma análise, não é? Eu diria que poderia reclamar no PROCON da sua cidade para que seja questionado se realmente, enfim, é cabível esse tipo de colocação. Eu diria que, a princípio, não é, sem explicitar qual é a atividade que vai utilizar essa marca específica, não é? Às vezes é uma atividade pedagógica muito específica, mas, a princípio, não há razão para estipular nem marcas e nem estabelecimentos onde devam ser adquiridos os materiais. Isso, a princípio, fere a liberdade de contratação por parte dos consumidores e o direito de pesquisa de preços também. Pedro de Piracicaba, doutor, perguntou o seguinte, a escola pode punir se não levar algum material? O que acontece com essa criança que não tem o material completo? Então, a escola ela não pode praticar qualquer tipo de constrangimento pedagógico, enfim, por inadimplência, seja por não pagamento da mensalidade, seja pela não entrega do material. É claro que o material escolar, ele tem um cunho obrigatório. Você não vai na escola sem caderno, né? Então, enfim, os pais provavelmente eles devem ser chamados para que sejam, então, advertidos e buscada uma solução para que determinado material seja disponibilizado para o seu filho. Porém, a questão aqui é simples, né? É diferente você exigir que se adquira um produto no estabelecimento da preferência da escola ou no estabelecimento da preferência do consumidor. É essa questão que eu acho que pega mais, né? A escola não pode se utilizar do material escolar como instrumento de faturamento, de receber algo além do que a própria mensalidade.
Você respondeu a questão da Angélica de Rio das Pedras, que fala que se dessa obrigação de levar toalha, sabonete líquido, papel higiênico, álcool, você já acabou pontuando. Temos aqui a Sarita de Louveira, que fala o seguinte, ela colocou as 2 filhas numa creche. E eles pediram os itens dobrados, por conta de serem 2 crianças, mas irmãs. Isso é correto, doutor? A princípio, 2 pessoas... Vão utilizar, né? Utilizam 2 vezes, mas se forem econômicas, na verdade está dentro da análise dos pais aí e também da orientação das filhas, né, para que elas sejam comedidas na utilização. A princípio, eu não vejo... Inclusive, Juliana, a gente não falou aqui de medidas de economia na compra do material escolar, né? A primeira medida de economia é analisar antes de ir às compras o que você tem em casa que pode ser reaproveitado. Sim. Tem muito material que sobrou do ano passado, borracha, lápis de cor, caneta, hidrocor, enfim, estojo. Dá novo, não precisa comprar de novo, né? Então, várias canetas, enfim, você pode fazer uma lista de materiais à parte do que já tem em casa que pode ser reaproveitado. E você sabe que alguns pais fazem a compra particionada para ficar mais barato. Compra metade do material agora e metade no meio do ano. Boa dica. Então, eu não sou obrigado a comprar a lista inteira neste momento. A não ser que a escola me diga, olha, eu vou precisar para amanhã dessa tinta guache, porque vai ter uma atividade artística que vai precisar do guache. Mas você não precisa comprar o estoque de tinta guache para um ano. Você pode comprar, enfim, um mínimo suficiente por 6 meses. E daqui a 6 meses você volta, sem essa muvuca que tem agora, né? Sim. E compra com mais tranquilidade também. Certo, doutor. A gente vai para o breve intervalo, mas a gente volta para continuar esse assunto, que ainda tem muita pergunta aqui para a gente responder. E você aproveita e manda a sua pergunta também. Anota aí, 988-19-8000, participa, aproveita o intervalo e a gente volta já já, rapidinho. Pessoal do Facebook, tá todo mundo conectado com a gente aqui. Olha, a Ju continua lá na nossa redação em Campinas. Já já tem mais dúvidas aí sendo resolvidas para vocês que estão ligados com a gente. Manda aí sua pergunta, sua questão aí para o nosso WhatsApp no 988198000 ou até pela nossa live aí do Facebook, facebook.com/jornalismovtv. Você acompanha todo o programa ao vivo também pela internet, tá bom? Fica por aí, já já tem mais um pouquinho dessa entrevista exclusiva aqui, ó. A Ju já tá prontinha ali já com o celular, você fica por aí, já já ela tá de volta e traz mais detalhes aí dessa questão de educação agora no começo do ano, o que pode e o que não pode, tá bom? Fica por aí, rapidinho.
Estamos de volta com esse assunto tão polêmico, material escolar, o que pode, o que não pode. Mas eu quero também pontuar um pouquinho mais aqui, doutor, para a gente continuar nesse assunto. Tem muita pergunta, mas, por exemplo, saindo um pouquinho na questão do material, entrando agora no uniforme. O Renato Pacheco, de Campinas, perguntou o seguinte: o colégio pode ter exclusividade no uniforme? Nesse caso, não tem outro lugar para cotar. A pessoa ficar presa a uma única opção. Isso é legal? Sabe, Renato, existe um direito básico do consumidor de liberdade de escolha e igualdade nas contratações. A escola, a princípio, ela não é uma confecção, ela é uma escola, está registrada como escola, não como confecção. Então, a princípio, eu entendo, né, nós podemos entender que se trata de uma venda casada, ou seja, você impor uma condição, adquirir um produto como condição para ter o serviço escolar, no caso, né? Então, assim, o que seria o correto? A escola disponibilizar o logotipo, se tem que ser bordado, o tipo de material, uma camiseta de algodão, de sarja, enfim, e para possibilitar que o consumidor pesquise preços em outros estabelecimentos, borde, enfim, leve a sua camiseta. Hoje, em qualquer shopping center, você encontra lá quem faça essas bordagens, né? Enfim, em chapéu, boné, camiseta. O consumidor não é obrigado a adquirir da escola, exceto se a escola estiver vendendo mais barato. Não é? Então, o ponto-chave tem que dar o direito do consumidor pesquisar no fornecedor da sua confiança e só adquirir da escola se for mais barato do que no local onde foi pesquisado. E se a escola bater o pé e não der essa opção, o que o consumidor tem que fazer? Reclama no PROCON, porque, a princípio, há um forte indício de que se trata de uma venda casada, o que é proibido, é uma prática comercial abusiva e proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Certo. Vamos falar um pouquinho sobre matrícula também, que a gente recebeu algumas perguntas. O pessoal passando por uma certa dificuldade, enfim, às vezes acontece de ficar inadimplente, de não conseguir pagar ou até mesmo atrasar alguma mensalidade. Isso implica diretamente, por exemplo, na renovação da matrícula, doutor? Perfeitamente. Desde o ano de 99, tem uma lei federal que trata das anuidades escolares, né, que estabelece que apenas os alunos adimplentes é que têm direito a renovar a matrícula. Então, realmente, se você está inadimplente, enfim, tem que buscar o estabelecimento escolar para tentar negociar o seu débito. Parcelamento, enfim, uma maneira, porque se não renegociar a sua dívida, se não parcelar, se não tiver uma forma de pagar, você não vai poder renovar a matrícula e não vai poder continuar com o seu estudo. Vai ter que achar um outro estabelecimento, seja ele gratuito ou, se for privado, mais barato para fazer a sua transferência. Mas essa inadimplência impede, por exemplo, desse aluno ter acesso a documentos essenciais, por exemplo, para uma transferência? É proibido qualquer constrangimento do aluno por causa da inadimplência. Por constrangimento, entende-se, no período letivo, não se pode proibir de ter acesso à sala de aula, de fazer provas. Então, durante um ano inteiro ou 6 meses, dependendo do contrato, o aluno ele tem direito de frequentar as aulas, de fazer provas, ter as suas notas, não tem nenhum constrangimento, não pode ter nenhuma restrição. E no final do período letivo, não tive condições de parcelar, não tive condições de negociar, é proibido reter documentos. O aluno que já se formou tem o direito de retirar o seu diploma, o seu certificado de conclusão. O aluno que não se formou ainda tem o direito de obter a documentação necessária, o histórico escolar, todos os documentos para sua transferência para outro estabelecimento de ensino. Lembrando que, se estivermos tratando de menores de 18 anos, tem a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ensino não pode ser interrompido. Mesmo que os pais estejam inadimplentes numa escola particular, eles têm o direito de obter toda a documentação necessária para a transferência, seja para uma escola particular que tenha uma mensalidade mais barata, mais dentro do orçamento familiar, seja para uma escola pública. Uma criança não pode ficar fora da escola. Então, isso, caso o estabelecimento retenha qualquer documento, seja o diploma ou o certificado de conclusão para quem já se formou, sejam os documentos de transferência, cabe registro de boletim de ocorrência por um crime chamado constrangimento ilegal, e cabe também a busca do PROCON e até do Poder Judiciário para exigir da escola, através de uma liminar, a entrega da documentação necessária. Em caso de atraso da mensalidade, existe um valor máximo, por exemplo, de cobrança de multa? Quando que a gente tem que ficar atento se está tendo, por exemplo, um abuso aí nessa multa cobrada por conta do atraso? O Supremo já definiu, não é, que a relação com os estabelecimentos de ensino é uma relação de consumo. E no Código de Defesa do Consumidor, a
multa máxima por atraso no pagamento é de apenas 2%. Então, a cada R$100, aumenta R$2 de multa. Enfim, é 2% de multa sempre, é um valor fixo. Não corre juros em cima. Não corre juros, é 2% e ponto final. Isso tudo a gente tem acesso, o consumidor tem acesso lendo o contrato, né, doutor? Isso é importante frisar também. Lembrando, né, por conta dessa lei, 45 dias antes da matrícula, o estabelecimento é obrigado a apresentar uma cópia do contrato para os pais ou para o aluno e também a planilha de custos, onde tem a previsão de reajustes para que o aluno possa analisar. Lembrando, viu, Juliana, me ocorreu aqui mais uma questão envolvendo a mensalidade escolar, não é? Sim. A gente, quando fala do estabelecimento de ensino, algumas escolas cobram uma taxa chamada taxa de rematrícula. Sim, então, assim, verdade. A matrícula está acontecendo agora, em janeiro. Porém, lá para setembro, as escolas enviam uma cartinha dizendo, olha, você tem que pagar uma taxa para, digamos assim, reservar a sua vaga. Isso, a princípio, pode ser considerado ilegal. Por quê? A lei das anuidades escolares estabelece, se o seu contrato for de 12 meses, você tem que ter 12 mensalidades, não 13. Sim. Se houver uma 13ª mensalidade, essa 13ª mensalidade é uma cobrança indevida. Essa rematrícula seria uma outra mensalidade. Uma outra mensalidade. Nossa. E o consumidor tem o direito de exigir a devolução em dobro do que paga indevidamente. Então, realmente, fique de olho, né? Se você pagou taxa de rematrícula, analisa o seguinte, a lei estabelece que todo aluno adimplente tem o direito de se matricular. Por que eu tenho que pagar taxa de rematrícula se eu estou adimplente? Sim. Então, não tenho que reservar vaga. A vaga já está reservada para todos os alunos adimplentes. Seria automático, digamos. Aqui em Campinas tem muitos casos de pais que nos procuram. A gente fala, olha, entra em contato com a escola, pede a devolução, que se for para o PROCON, vai ter o direito de receber em dobro, a não ser que essa rematrícula ela seja a primeira prestação de 12. Então, digamos assim, eu paguei em outubro a taxa de rematrícula, mas em janeiro não tem mensalidade. Eu antecipei, eu tive um desconto para pagar a primeira mensalidade. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Ok, doutor, muito obrigada pelas informações. Obrigada a você de casa também que ajudou a gente nessa entrevista aí com suas perguntas, suas dúvidas. Doutor, muito obrigada. Volte sempre nos esclarecendo tanta coisa que a gente aprende com o senhor. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Juliana. É sempre uma satisfação estar aqui. Um forte abraço a todos os amigos e espectadores da VTV. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, doutor. Pajete, a gente volta com você aí no estúdio. É isso aí, uma boa conversa, hein? Acho que deu para esclarecer bastante aí, pessoal em casa gostou bastante. Ju, obrigado aí pela entrevista, por todas as informações, ao advogado também.